ciclo de conferências, coprodutos agroindustriais e alimentação animal, para uma produção animal circular. Quero começar por agradecer ao professor Divanildo Monteiro pela sua disponibilidade e agradecer também a presença de todos os participantes. Antes de dar início à sessão, deixo-vos só algumas notas técnicas para mantermos o bom funcionamento da sessão. Então, informa-se que a sessão está a ser gravada para registro de evidência da sua realização e que esta cumprirá todas as normas do Regulamento Geral para a Proteção de Dados, incluindo a não divulgação de imagem. Assim, quem não pretenda a divulgação da sua imagem, pedimos que mantenha a câmara desligada. Pedimos também que durante a apresentação desliguem os microfones para não haver interferências. Após a apresentação, haverá um período de discussão e nesse momento estão todos convidados a colocar as suas questões e comentários ao professor. Vamos então dar início a mais uma sessão, mais uma vez dar as boas-vindas ao professor Divanildo, que é licenciado e mestre em Engenharia Zootécnica e doutorado em Ciência Animal pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a UTAD. É professor auxiliar, investigador e diretor do Departamento de Zootecnia da UTAD. Integra ainda o Centro Experimental de Ciência Animal e Veterinária, SECAV, e é também presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica, a APES. E hoje vem-nos falar da valorização dos coprodutos da olivicultura e os seus resultados preliminares. Passo então a palavra ao professor Divanildo. Consigo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Linda. Boa tarde a todos. Permitam-me que inicialmente agradeça de facto o convite ao CEBAL. É um gosto nós podermos participar e numa conversa prévia já tive nota, estes convites também são importantes para a gente fazer uma sistematização daquilo que temos vindo a fazer e às vezes temos algumas surpresas, foi o caso desta vez. Sintam-se à vontade no fim, eu se souber responderei obviamente, se não souber poderei envidar os esforços para responder às vossas questões. Eu conheço muitos da audiência, a palestra vai ser eminentemente técnica, eminentemente números de resultados de ensaios, alguma conversa, mas não há muita conversa, há muitos números, portanto eu acredito que seja um bocadinho pesada, tentarei não me perder nos vários ensaios que fizemos e nos resultados, mas por favor, se eu estiver perdido, vocês avisem-me que é para eu me salvar. Eu vou partilhar então a apresentação. Presumo que já estejam a ver. Sim? Sim, falta só colocar em modo de apresentação. Ok, agora sim. Agora já está, sim. Muito bem. Portanto, reiterar o agradecimento ao CEBAL por este convite. O desafio foi de facto este, valorização dos coprodutos da olivicultura e com um enfoque muito especial num projeto que temos em andamento, com essas instituições que aparecem aí no rodapé, o TAD, o SECAV, que é o Centro de Investigação, o Instituto Politécnico de Bragança e o respectivo Centro de Investigação, o CIMO, e de alguma forma este foi um trabalho que nos foi proposto e que foi organizado pelo Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação, também com sede em Bragança, com quem temos vindo a trabalhar e com quem temos relações boas e bem, com todas as instituições, em boa verdade. A equipa é vasta, portanto estes trabalhos que vos apresento é de uma equipa vasta. Esta é a equipa uma parte da equipa que está ligada ao projeto Bisolive, embora eu farei a apresentação de muitos outros trabalhos que fizemos antes deste projeto Bisolive. Este era o cartaz de divulgação que o CEBAL fez e permitam-me aqui algumas coisas. Coprodutos agroindustriais ou subprodutos. Eu acho que as instituições que trabalham estas questões devemos, de facto, tentar trabalhar o nome, porque o termo subproduto tem uma conotação negativa grande. Já ouvi dizer que é o mais correto, já ouvi dizer que coproduto talvez valha a pena vir a substituir o subproduto, mas há, de facto, na nossa sociedade a perspectiva de que um subproduto é uma coisa terrífica, uma coisa má, é uma coisa que
que nós usamos e não devíamos, quando, em boa verdade, sabemos nós, ou pelo menos aqueles que estão mais envolvidos, que não é assim. Depois tem aí um subtítulo para uma produção animal circular. Deixa-me também fazer a defesa, de facto, da alimentação animal e da nutrição animal, e se quiserem da zootecnia. Nós somos provavelmente dos setores que, desde há muitos anos, faz economia circular, faz reciclagem, faz reaproveitamento. Eu relembro que as moageiras, durante muitos anos, não tinham acopladas as fábricas de alimentos compostos. E o início das fábricas de alimentos compostos surgiram, de facto, para dar uma saída às sêmias de cereais. Não é? Nós extraíamos a farinha, mas depois, de facto, as sêmias eram um produto que não estava valorizado. E aí foi, de facto, o início da indústria da alimentação animal. Ninguém falava em sustentabilidade, ninguém falava em economia circular, e nós já fazíamos, de facto, reutilização desses produtos que de outra forma seriam lixo e seriam resíduos. Eu relembro alguns com importância em termos quantitativos gigantesca. Polpa de citrinos, as sêmias de cereais, o bagaço de soja que hoje é tão valioso, mas que era um subproduto da extração do óleo de soja a partir da semente de soja. Não é? Portanto, só para ficar com estes 3 exemplos, que alguns dos que chamamos de subprodutos hoje têm um valor económico superior àquilo que era o produto inicial. Portanto, a zootecnia, a produção pecuária, a indústria de alimentos compostos faz economia circular há muitos anos. Há coisas para fazer, não está tudo esgotado, há que aprofundar e abordar de forma diferente e numa perspectiva às vezes diferente das coisas, mas é importante fazer justiça, de facto, a este ponto. A produção da azeitona, todos temos sido até nos últimos tempos informados de que este ano se ultrapassou a produção máxima que tinha havido em anos anteriores. Tem aqui um gráfico, de facto, em que a produção da azeitona é crescente. A partir mais ou menos dos anos 2006, 2007, ela cresceu de forma muito grande, fundamentalmente no Alentejo. Para desgosto meu, gostava que também em Trás-os-Montes pudesse aumentar. E, portanto, esta perspectiva de um aumento da produção de azeitona. Este ano, as estimativas são 180 mil toneladas de azeite, isto corresponderá, números redondos, se calhar a mais de 1 milhão de toneladas de azeitona. Portanto, temos produto. Vamos ter, e cada vez mais no futuro, vamos ter os subprodutos resultantes desta indústria. Estas são as notícias que surgiram, de facto, das instituições que estão mais ligadas ao azeite, e fundamentalmente destacando a questão do problema dos bagaços. Falaremos dele, mas tenhamos a noção de que a nossa perspectiva não é propriamente ter aqui uma solução mágica para os bagaços. Algumas das condicionantes que nós temos que verificar antes de podermos usar os bagaços em alimentação animal podem ser, de facto, as tais condicionantes que limitarão o seu uso em alimentação animal. Já veremos. Depois aqui uma outra perspectiva, porque eu falarei de outras espécies que não os suínos, mas os suínos até pode parecer um bocadinho contraditório, não é? Nós não estamos a fazer nada de extraordinário. Os ovinos no Alentejo e em Trás-os-Montes sempre comeram folha de oliveira, a quando das podas, a quando da apanha da folha de oliveira, e como sabem, ou pelo menos a maioria saberá, no passado a folha de oliveira ficava nos olivais, não, só vinha a azeitona para o lagar, hoje em dia não é assim. E também é verdade que os animais sempre comeram bagaço de azeitona. Sobretudo daqueles lagares tradicionais que havia antigamente, que eram os únicos lagares de prensas. A baga, como era chamada, pelo menos aqui a norte era o nome, era utilizada na alimentação dos porcos ou como as sandálias para acender a lareira, não é? Tinha ainda níveis de óleo bastante elevado. Essa nota, de facto, dos bízaros e da raça alentejana suínos, que podem pensar, não deveriam ser as espécies eleitas, são monogástricos. Se calhar devíamos tentar valorizar estes produtos nos ruminantes. Não, eu trabalho sobretudo com monogástricos, talvez por isso,
apresenta aqui estes resultados fundamentalmente em monogástricos, mas isso não significa que eles não possam, ou que não devam, ou que não sejam até mais viáveis a sua utilização em ruminantes. Os bízaros estão concentrados no norte interior, mas com alguma expansão para o Minho, norte interior, zona do Olival. A raça alentejana está fundamentalmente situada no Alentejo, a área do nosso país por excelência hoje em dia na produção do olival. E, portanto, temos aqui, pelo menos nos suínos, mas nas outras espécies, e eu diria que também, sobretudo a parte dos animais, pelo menos a produção mais extensiva, está coincidente com as áreas geográficas da azeitona. Hoje em dia, com meios mecânicos, ou eventualmente até alguns manuais, mas de facto já não é separada a folha da azeitona, e nós temos, à entrada dos lagares, temos uma mistura de folhas e azeitonas. Basicamente, em alguns ensaios e em algumas medições que fizemos, em termos de peso, nós temos 90% de peso de azeitonas e 10% são folhas. Bem, 10% é muita coisa. 10% em fresco, não matéria seca. Se pensarmos que temos 1 milhão de toneladas de azeitona, bem, teremos 100 mil toneladas de folha, que está na porta do lagar, está no lagar. E, portanto, nem sequer é preciso ir apanhá-la, está ali, é apenas usar. O bagaço será cerca de 30%, e depois temos as águas russas, e bem, eventualmente nem sempre temos um rendimento de 20% em azeite, mas andará por aí. Agora, eu já indicio aí algumas das condicionantes. Nós podemos usar folha e nós podemos usar bagaço em alimentação animal, mas não o podemos usar úmido. E, portanto, seja as folhas, seja os bagaços ou os vários tipos de bagaços em função da tecnologia do lagar, nós precisamos de secar esse material. Sobretudo se quisermos alargar o seu período de utilização. Nós podemos usar em natureza, fresco e até com um teor em umidade um pouco mais elevado, pelo menos em alguns sistemas produtivos. Mas a forma de alargar o período de utilização, melhor conservar esses produtos e de, eventualmente, até serem passíveis de utilização pelas indústrias de alimentos compostos, é tê-los na forma seca, porque de outra forma é muito difícil poder haver, digamos, da parte da indústria de alimentação, uma compra ou uma utilização destes produtos. É muito importante também olharmos à composição. A composição é muito variável. A composição destes produtos é muito variável. O estado de conservação é muito variável. Se nós queremos buscar algum de componente lipídico dos bagaços, e se temos os bagaços armazenados durante muito tempo e às vezes já com temperaturas exteriores elevadas, nós vamos ter degradação da gordura, rancificação, oxidação e coisas desse género. E já vos mostrarei alguns resultados em que isso aconteceu e os animais não comem, os suínos não comem esse produto ou comem menos. E depois, em última análise, o preço. De facto, tem que ser um produto que tenha uma cotação compatível com o seu valor. E como sabemos, o valor destes produtos é um valor baixo. Também numa conversa prévia que tive com o Sebal, nós dizíamos se estes dois produtos, folhas e bagaços, fossem muito valiosos do ponto de vista da sua composição, não era um problema e já estava solucionado e provavelmente não estávamos aqui a falar disso. A maior parte das pessoas conhecerá isto, portanto, mas temos aqui os lagares tradicionais de prensas e nós chamamos a este bagaço prensado. E vamos também fazer alguns ensaios com este bagaço dos lagares tradicionais de prensas. Este bagaço prensado, já veremos adiante, mas obviamente tem um teor em azeite ainda mais elevado do que um bagaço centrifugado desta tecnologia mais recente. A estes bagaços, hoje em dia, é extraído o azeite que ainda lá ficou, que já não será um azeite, porque muitas vezes é extraído por via química, por solventes, e passará a ser óleo de bagaço de azeitona. E teremos então aqui um bagaço extratado como produto, digamos, final, depois desta extração do óleo de bagaço de azeitona. É evidente que a extração química tira quase tudo o que é componente lipídica, e portanto este bagaço extratado será ainda mais pobre
naquela componente que é muito valiosa, que seria o azeite que ainda lá estava, porque ele foi retirado. Pensarmos também um bocadinho fora do país. O país este ano teve 1 milhão de toneladas de azeitona, mas estes dados até são antigos, 2006, provavelmente isto já subiu, mas na bacia do Mediterrâneo, que é a principal área do mundo onde se faz produção olivícola, cerca de 10 milhões de toneladas, eu acredito que isto seja maior, penitenciam por não ter arranjado valores mais recentes. A utilização de resíduos sólidos, como as folhas, é vista com grande apreço pelos detentores dos lagares, pelas pessoas que se preocupam com o eventual ou potencial impacto ambiental negativo que estas folhas podem ter quando são jogadas para o lado ou quando têm que ser depositadas em aterros sanitários e têm que ser tratadas. E, finalmente, a extração do azeite gera os tais bagaços, que tem sido a preocupação tão recente e tão vincada nos últimos anos. Bagaços que têm, como vos disse, já um teor em umidade elevado. Portanto, esse é o ponto. Então vou já apresentar alguns resultados sobre a utilização da folha de oliveira na alimentação animal. Vejam, na tal avaliação que fizemos, quando fomos a um lagar, aqui na região, foi o lagar de Mursa, há uns anos atrás, buscar as folhas de oliveira, a folha que está lá no chão do lagar, nós concluímos que 82% eram folhas, 3,4% eram azeitonas, e depois há os caules, algumas oliveiras que partem um pouco mais, há ali algumas partes mais lenhosas, e ainda um conjunto de resíduos, às vezes pedras e até terras, porque pronto, nem todos os olivais já são apanhados com máquinas. E portanto às vezes há resíduos que não era suposto estar. Esta componente de frutos no produto final tem um peso interessante. 3,4% daquela folha, daquele resíduo ou daquele produto são azeitonas. Se olharmos aqui, não vos quero massacrar com esses números, concentrem-se um bocadinho nos retângulos amarelos, mas se olharmos aqui, não cada uma destas componentes, mas ao material total, a tal folha que está no lagar, nós temos um material que tem 9% de proteína bruta e tem 3,6% de gordura. E isto são valores interessantes. Bem, mas há sempre um mas, não é? De facto, parte desta proteína, ou uma parte eventualmente substancial, está indisponível, porque está lignificada, vejam, o nível de melanina é muito elevado, se olharem aqui aos níveis de fibra, medidos através do NDF, são também valores bastante elevados, e portanto, 9% de proteína bruta sim, mas ela pode não estar disponível, sobretudo se estivermos a pensar em monogástricos, seguramente não estará muito disponível. E depois vamos olhar a substâncias um bocadinho mais finas. Os trabalhos, alguns dos que vou apresentar, nós não estávamos particularmente preocupados com produtividade dos animais ou eficiência dos animais, estamos preocupados sobretudo em perceber e em estudar e em tentar valorizar as folhas de oliveira através da sua ação antioxidante. As folhas de oliveira são muito ricas neste antioxidante, oleuropeína, e é neste produto que nós nos queremos concentrar. Tem também algum hidroxitirosol e alfa-tocoferol também. Bem, todos estes são agentes antioxidantes, todos estes são agentes que fazem alguma proteção da vitamina E e, portanto, impedem a ação dos radicais livres e, com isso, diminuem o stress oxidativo das células e podemos também pensar em melhorar a vida de prateleira dos produtos e terão a noção de que isto funciona mesmo, mais adiante. Esta oleuropeína pode ir até 14% da matéria seca das folhas. As folhas de oliveira são verdadeiramente ricas neste antioxidante. É muito variável a composição em função da variedade da azeitona e também do período em que são colhidas. Nós fizemos isto, são resultados que não vos apresento, mas entre aquelas folhas que chegam ao lagar no inverno, ou folhas que fomos colhendo ao longo da primavera, verão, os níveis de oleuropeína são variáveis. E até aumentam quando a gente colhe as folhas e seca, porque de facto a folha tem uma capacidade ainda após a colheita de síntese deste produto. Tem um sabor amargo.
E isso pode, obviamente, tem seguramente implicações na palatabilidade do produto perante os animais. Mas, basicamente, de facto, ficar a noção de que é um potente antioxidante que consegue conferir proteção, fundamentalmente à camada lipídica das células e à ação dos radicais livres sobre essas células. Este é um bocadinho o conjunto de trabalhos que nós temos vindo. Nós temos vindo em suínos desde 2007 a realizar trabalhos com folha de oliveira, e em coelhos também trabalhos a partir de 2008, desculpa, e também com frangos, aqui um trabalho em 2013. São aqui os trabalhos que a gente conseguiu encontrar, e vejam que nem todos buscam efeitos nas performances dos animais, no crescimento, no que seja. Muitas vezes estamos a pensar na saúde intestinal, na microbiologia ou na microbiota do tubo digestivo, na proteção das células sanguíneas pelo efeito antioxidante da oleuropeína e também da qualidade da carne. Também, sobretudo no bisolive, uma das nossas preocupações é perceber se também conseguimos resolver o problema dos bagaços e, simultaneamente, conseguimos melhorar a qualidade da carne. Alguns trabalhos foram publicados bem adiante, nem todos aqueles que fizemos foi passível ou foram publicados em revistas internacionais, mas esses 4 sim. Aqui está. Vejam este primeiro trabalho. Este primeiro trabalho nós tentamos olive leaves, portanto folhas de oliveira, 3 dietas, 5% de inclusão de folhas de oliveiras, 10% de inclusão de folhas de oliveira. Isto foi feito em suínos. E isto foram dietas isoproteicas, e portanto não haveria por aí ação diferenciada, mas vejam o nível de polifenóis, sobretudo oleuropeína e tocoferol. Nós conseguimos aumentar fortemente o nível destes componentes nas dietas que receberam 5 e que receberam 10% de folha de oliveira, e isso decorre daquela composição que vos mostrei anterior. E que efeito teve isto nos animais? Bem, negativo. Vejam, o peso inicial dos animais era o mesmo, como deve ser num ensaio, mas depois todos os parâmetros que medimos, com exceção aqui do rendimento em carcaça, peso final, ganho mediário, ingestão, índice de conversão, peso da carcaça, obviamente que é consequência do peso vivo do animal, gordura e gordura no músculo, no ponto P2, espessura do músculo, desculpem, aqui que é a espessura da gordura, tudo isto foi mexido. E foi mexido de que forma? Bem, o peso final, vejam, 130 para os animais do grupo controle, com 0% de folhas, 113 e 111. E isto é brutal. Ou seja, eu poderia dizer já, incorporar em animais Large Whiteland Race vezes Pietran. Atenção, são porcos comerciais, não são porcos de nenhuma daquelas raças autóctones. E eu poderia já deixar isto. Animais com potencial genético muito elevado, incorporar folha de oliveira, não, porque o crescimento vai sair prejudicado. O ganho médio diário passou de 1,1 kg para 790 gramas no tratamento com 10% de inclusão. A ingestão diminuiu meio quilo, mais de meio quilo. Portanto, os animais não comem, porque aquilo é amargo e, portanto, não conseguem fazer o mesmo tipo de ingestão, a mesma quantidade de ingestão. O índice de conversão piorou. Portanto, eles comeram menos, mas como cresceram muito menos, o índice de conversão piorou e passamos de 2,6 para 3,11, e isto é uma variação brutal. 2,6 para 3,11 significa que para fazer 1 kg de carcaça eu gasto mais meio quilo de ração, ou de alimento. O alimento pode ser mais barato porque eu incluí folhas de oliveira, se elas tiverem um preço baixo, mas este índice de conversão está fora de questão. Não é? O peso da carcaça, obviamente, também saiu prejudicado. Depois aqui, se quiserem, 2 notas positivas, ou uma mais. Espessura de gordura. A espessura de gordura diminuiu. Claro, os animais que comeram menos e comeram um alimento que de alguma forma estava diluído nos seus principais componentes, e eles depositaram menos adiposidade.
Mas, bem, isto poderia ser positivo, poderia ser até um objeto de majoração, mas esta passagem de 13 milímetros para 10 milímetros não é compensada pela perda de quase 20 quilos no peso vivo. Isso nem pensar. A espessura do músculo foi prejudicada. Não é? A profundidade do músculo longíssimos dorsi passamos de 6,4 centímetros, ou 64 milímetros, para 5,3. Portanto, os animais não só depositaram menos gordura, mas também depositaram menos massa muscular. E, portanto, folha de oliveira, nestes níveis de inclusão, como matéria-prima para uma dieta de animais com potencial genético elevado, não é recomendado. Quanto à digestibilidade, também houve efeitos. Não é? Vejam que a digestibilidade da matéria seca e da matéria orgânica, nós tivemos aqui, a matéria seca não é tão evidente, o valor de P é superior a 0, não, é inferior a 0,05, portanto houve aqui de facto um efeito marcante, e passamos de digestibilidades da ordem dos 88%, 89% para 84%, 85%. Portanto, temos aqui 4, 5 pontos percentuais na digestibilidade. E isto significa que o animal está a utilizar pior os alimentos, e isto também significa que o animal está a excretar mais nutrientes nas fezes e na urina. E, portanto, esta é outra dos equilíbrios que temos que conseguir quando estamos a usar subprodutos. Usá-los sim, na alimentação animal sim, mas temos que perceber que muitas vezes estes subprodutos são alimentos pobres e isso vai ter implicações em termos de digestibilidade e nós poderemos perder alguma da digestibilidade. Em termos de avaliação da carne e carcaça, não há nenhum efeitos. Vejam apenas aqui as perdas por exsudação da carne. Há aqui um efeito significativo, mas muito tenue, até muito. Não teremos propriamente uma grande explicação para isto. Percebemos que, de facto, tem menos massa muscular, mas também tem menos gordura. Não consigo defender assim muito facilmente este valor mais baixo na inclusão de 10%, mas relativamente a todos os outros parâmetros, pHs, 1 hora após o abate, 24 horas, coloração às 0 horas e aos 6 dias, perdas após a cocção, nada disto variou. Portanto, a folha aqui não tem nenhum efeito deletério negativo sobre estes parâmetros. Sobre o perfil de ácidos gordos, também nenhuma alteração. Não há aqui nenhum efeito significativo. Em qualquer das dietas, o perfil de ácidos gordos que encontramos é basicamente o mesmo. Mas aqui sim há efeitos grandes. Dienos conjugados, os dienos conjugados são resultantes do nível de oxidação, são um indicador da oxidação que pode ter acontecido, e aqui também os peróxidos, e vejam o que é que aconteceu. Portanto, quando incluímos níveis crescentes de folha de oliveira, a concentração destes dienos, destes peróxidos, não foi tão elevada quando o nível de inclusão foi superior, seja ao tempo 0 ou ao tempo 8 dias em carne conservada a 4 graus centígrados. E isso é positivo. De facto, a oleoproteína conseguiu proteger esta carne, mesmo para um tempo de armazenamento longo, 8 dias. Estamos a falar de carne de porco, não estamos a falar de carne de bovino. E este é um efeito muito positivo. Agora vejam qual é o desafio. Nós queremos isto, mas não queremos perder performance. E, portanto, podemos pensar, ok, vamos obter este efeito sem perder performance, mas então temos que purificar os extratos da folha de oliveira que nos permitam obter os ganhos, mas não ter os prejuízos. Vejam que o nível de alfa-tocoferol foi muito mais elevado na carne com 10% de folha de oliveira do que na carne sem folha de oliveira. E isto também é muito positivo. Um outro ensaio, já estamos a falar de um outro ensaio, que foi sequencial a este que vos apresentei, mas vejam, os níveis de inclusão foram mais baixos. Temos um nível de inclusão 0, 2,5% e 5%. Portanto, quisemos baixar os níveis de inclusão, o 5% mantém-se, também o tínhamos, até para podermos estabelecer algumas relações, alguma comparação entre os dois estudos. Eles não foram simultâneos no tempo, nem foram com os mesmos animais, mas
estas são as dietas, são dietas isoproteicas, mas é evidente, quando nós aumentamos o nível de inclusão de folha de oliveira, vamos aumentar o nível de fibra, e aqui é evidente, não é? Entre 15,6 de NDF até 20,7, e isto tem um efeito significativo. Este efeito significativo na matéria orgânica é residual, porque estamos a falar de 92% de matéria orgânica, e, portanto, não é por aí. E em termos de resultados, o que é que aconteceu com estes níveis de inclusão mais baixos? Bem, vejam que o peso inicial, obviamente, era igual. Nós aqui começamos com animais mais leves, com 51 kg, no outro ensaio tínhamos animais mais pesados. Depois temos aqui o peso aos 14 dias, aos 28 e aos 42. Isto não há efeitos significativos, portanto, os pesos dos animais mantiveram-se, embora com diferenças numéricas podem ser importantes. Reparem aqui, quer dizer, 78,6, 75,7, estamos a falar de 3 kg de diferença. E se formos para este peso aos 42 dias de ensaio, 88 para 93, já estamos a pensar quase em 5 kg. Apesar disso, eventualmente porque a amostra de animais que usamos não era muito grande e também porque há muita resposta heterogénea, nós não tivemos diferenças entre dietas. Mas, quando associamos as duas dietas que levaram folha e fazemos este contraste, já há um efeito significativo. O peso aos 42 dias já é diferente e, portanto, os animais sem folha de oliveira crescem mais do que este conjunto que não tinha 2,5% ou 5% de folha de oliveira. Quando analisamos a variação de peso entre os 0 e os 42 dias de ensaio, também já encontramos resultados significativos. Ou seja, mesmo para 2,5% de inclusão em animais com este património genético, é um nível de inclusão excessivo, porque eles ressentem-se reduzindo as suas performances. Vejam que, em termos de ganho médio diário, entre os 0 e os 14 dias de ensaio, nós temos uma perda nos animais que receberam folha de oliveira. E é uma perda importante, 150 gramas, 200 gramas de diferença a menos por dia. Depois parece haver alguma capacidade dos animais que estão a receber as dietas com folha para, neste segundo período, nesta segunda quinzena de ensaio, conseguirem igualar os animais do grupo controle, mas depois, já numa terceira quinzena, volta a haver perdas, e quando olhamos para o cômputo geral do ensaio, é bem evidente. Os animais que recebem 5% de folha de oliveira crescem menos 140 gramas que os outros. E isto, ao fim de 60, 70 ou 90 dias de engorda, dá uma diferença muito grande. 9 quilos, 8 quilos, e, portanto, novamente temos aqui efeitos negativos. A mesma coisa na ingestão média diária, vejam, portanto, os animais, tendo uma dieta com folhas de oliveira, não conseguem, porque ela não é palatável, e vê-se aqui claramente uma diferença na ingestão. No índice de conversão, aqui não tivemos diferenças, ao contrário do trabalho anterior. Portanto, vejam que, se para qualquer dos períodos de ensaio, primeira quinzena, segunda quinzena, terceira quinzena, ou para o conjunto do ensaio, nós não tivemos nenhum efeito sobre o índice de conversão. Ainda assim, vejam que, em termos numéricos, nós temos aqui 2,4, 2,6 e alguma inversão, mas bem, entre 2,4 e 2,5, 0,1. 0,1 significa 100 gramas de alimento para fazer exatamente o mesmo, 1 kg de carcaça. E 100 gramas de alimento em muitos porcos e em muitos dias tem efeito. Neste trabalho, fomos ver também alguns indicadores sanguíneos, porque queríamos perceber se havia algum efeito positivo ou negativo da inclusão de folha de oliveira no perfil sanguíneo dos animais. Para todos esses parâmetros, e aquilo que vocês veem é que não há qualquer efeito da inclusão de folha de oliveira nos dois níveis testados. E, portanto, aparentemente, este é um resultado positivo. Não há nenhum efeito negativo, nocivo, visível através destes parâmetros sanguíneos, destes indicadores sanguíneos, concentração de algumas substâncias ou concentração de algumas enzimas do soro sanguíneo.
Também ao nível do peso dos órgãos não houve nenhum efeito, às vezes aparece relatado que o fígado poderia haver, ou os rins poderiam apresentar, nós não encontramos rigorosamente nada, todos os órgãos, incluindo até aqui, se quiserem, a gordura perirenal, não revelam nenhum efeito positivo ou negativo da inclusão de folha de oliva. A espessura de gordura subcutânea, ela é não significativa, mas bem, nós vemos aqui a diferença, 2 milímetros de diferença entre o tratamento de controle e os 5%, isto é importante, embora, do ponto de vista estatístico, nos tenham dito que, nos diga a análise que não há diferenças, e no que respeita ao pH da carne, medido a 1 hora ou às 6 horas, aos 6 dias, desculpem, ao primeiro dia, às 24 horas e aos 6 dias também não houve nenhum efeito e temos pHs absolutamente normais, e quer após um dia, quer após 6 dias. Aqui já não encontramos aquele efeito do primeiro ensaio dos dienos conjugados, né, da tal substância indicadora do nível de oxidação. Nós temos níveis iguais, seja na carne fresca, seja na gordura da carne fresca, seja na carne ao fim de 6 dias, não há aqui nenhum efeito significativo da inclusão. Dirão, bem, mas 5% há bocado havia efeito. É verdade, e agora não há. E nós temos, isto intrigou-nos e eu penso que a explicação para isto é, de facto, o nível de oleropeína, que é muito variável, tem que ver com a variedade da oliveira que estamos a colher e tem que ver com a época que estamos a colher e tem que ver até com a forma como secamos as folhas de oliveira. O processo tecnológico para secar a folha, mais rápido, mais lento, mais tempo de permanência em estufa, temperaturas diferentes, faz variar o nível da oleropeína e, provavelmente por isso, nós aqui não tivemos o tal efeito antioxidante que encontramos no primeiro ensaio. Em termos de digestibilidade, foi afetada. A digestibilidade da proteína e a digestibilidade da gordura foram afetadas. Parece aqui, no caso dos 5% de inclusão, não há uma diferença com o grupo controle, mas bem, quando fazemos o contraste, é bem evidente que, sobretudo na digestibilidade da proteína e na digestibilidade da gordura, há um efeito negativo da inclusão de folha. E estamos a falar de passar de 87% de digestibilidade para 80%. Isto 7 pontos percentuais é um impacto muito grande, mas que de alguma forma é esperado quando estamos a incluir um alimento pobre, como é o caso da folha de oliva. Em termos de resumo, no que diz respeito a estes ensaios, eu diria que as folhas de oliveira apresentam níveis elevados de oleropeína e nós devemos olhar para este agente antioxidante. O material integral, aquilo que chamamos folha de oliveira que temos no lagar, que tem aquelas várias componentes que já vos falei, incluindo alguns frutos, é rico em alfa-tocoferol, e este também é um componente muito importante. A incorporação de folha de oliveira em níveis de 5% teve implicações negativas no ganho de peso dos animais, e muito mais em 10%. A incorporação de folha de oliveira a níveis de 2,5% e 5% não afetou os parâmetros sanguíneos nem o peso dos órgãos. Isto é positivo, porque poderia haver aqui algum indício de alguma perturbação. A folha de oliveira, ao reduzir a ingestão, diminuiu a deposição de gordura, mas não afetou o pH e a cor da carne. Às vezes, diminuir a deposição de gordura pode ser interessante. Nós já chegaremos aos animais bízaros. Ainda estamos a falar de animais com um potencial de crescimento grande, que não depositam tanta gordura. Mas numa raça autóctone, em que no final do período de crescimento pode haver um excesso de deposição de gordura, aí este efeito aparentemente negativo ou negativo nos animais com elevado potencial ou no sistema mais intensivo pode até não ser visto nessa perspectiva. A folha de oliveira incorporada em valores de 2,5% ou 5% permitiu obter ganhos na estabilidade oxidativa da carne, medida através dos dienos conjugados, sobretudo. Os níveis de incorporação de folha de oliveira não influenciam grandemente a digestibilidade, a não ser quando são níveis mais elevados, ocorrendo apenas uma tendência para uma pior, desculpem, não é melhor, uma pior digestibilidade, uma melhor digestibilidade na dieta controle, ou assim está certo. Sim, é evidente, não é? Quando trabalhamos com 5% ou com 10%, tende a haver efeitos negativos na digestibilidade, sobretudo
da proteína e da gordura. Vamos saltar de espécie, vamos para uma espécie que lida melhor com material com níveis de fibra superiores e são coelhos. E o que é que nós vemos aqui? 0% de inclusão de folha de oliveira, 5%, 0%, 5%, 10%. E neste caso era um tratamento, tínhamos 5% de inclusão de folha de oliveira, mas esta folha de oliveira era tratada, havia um passo intermédio em que a folha de oliveira era sujeita à atuação deste fungo da podridão branca, e portanto o fungo consegue produzir algumas enzimas que conseguem diminuir os níveis de adenina e libertar as substâncias que possam estar no interior da célula, e o próprio fungo também sintetiza proteína da sua própria constituição, que poderia ser interessante. Mas vejam, de facto, o efeito no ganho médio diário com níveis de inclusão de 10% é negativo. Nós temos aqui 25 gramas, aqui 34, dirão bem, mas isto estatisticamente não é diferente. É verdade, mas de 25 para 34 são 9 gramas. Quando eu perco 9 gramas em 34, ainda que a estatística não me ajude, eu tenho que olhar para isto com muita cautela. Há aqui um efeito negativo nesta performance. Aqui a mesma coisa, eu passei de 141 gramas de ingestão para 125 gramas. E os coelhos comem menos. Agora, nos coelhos, ingerirem menos pode ser positivo. Nós, até em alguns sistemas produtivos, queremos de facto que eles, sobretudo na parte terminal do processo de engorda, ingiram menos. E aqui está um efeito que aparentemente podia ser olhado como negativo, mas que pode, sob essa perspectiva, ser olhado como positivo. A folha de oliveira tratada com os fungos revela, quer no ganho mediar, quer na ingestão, efeitos positivos. Agora fica muito o desafio de nós podermos fazer o scale-up deste tratamento das folhas de oliveira com fungos para uma escala industrial e fazê-lo de forma financeiramente viável, e esse é um desafio grande. Aqui a mesma coisa, em termos de efeitos na digestibilidade, vejam níveis de inclusão de 10% já prejudicou a digestibilidade da matéria orgânica, prejudicou também a digestibilidade da proteína e da fibra, comparativamente à dieta padrão. Portanto, até em coelhos, estes níveis de inclusão de fibra podem ser negativos. Já a folha tratada com os fungos teve um efeito, teve a mesma digestibilidade que o grupo controlo, e, portanto, este efeito negativo da folha foi, de alguma forma, neutralizado pelo trabalho dos fungos. Em termos de algum efeito também no perfil de ácidos gordos voláteis produzidos ao nível do tubo digestivo terminal dos coelhos, dos secos. Aqui há alguns efeitos, mas não nos parecem muito relevantes. De facto, aqui este nível de inclusão de 10% baixa aqui um bocadinho o nível de ácido acético, de acetato, e fica essa nota apenas. O peso vivo dos coelhos, vejam, ele não foi muito diferente para níveis de inclusão de 0, 5 ou 10. Houve aqui uma resposta similar. Estatisticamente não houve diferença, mas vimos que numericamente havia ali questões importantes. Portanto, sem efeito no ganho médio diário de conversão, na mortalidade também não houve efeito. Peso das vistas e digestibilidade também não há efeitos marcantes. Portanto, aparentemente o coelho tolera, como era esperado também de alguma forma, mas era importante validá-lo, tem uma tolerância maior do que os suínos intensivos a este produto. No caso dos frangos, nós também fizemos um ensaio com frangos. Basicamente tínhamos níveis de inclusão de folha de oliveira de 0 até 20%, 0, 10 e 20%, uma barbaridade, dirão vocês. E depois fizemos exatamente os mesmos tratamentos com estes níveis de inclusão de folha de oliveira, mas também com níveis de inclusão de azeite nessas quantidades que aí aparecem. Não é? 20 gramas por 1000, ou 20 gramas por quilo, se quiserem, inclusão de azeite, e aí os níveis de inclusão de folha de oliva. Desculpem,
dei agora conta, isto não são níveis de inclusão de 0, 10 e 20, mas 0, 1 e 2, ok? E aqui, esta história daqui do 10 é em gramas por quilo e não em gramas por 100 gramas. Portanto, os níveis de inclusão foram 1%, 2% de folha de oliva. Em termos de resultados, muito rapidamente, vejam, sobretudo, a inclusão de olive oil, de azeite, não mostrou qualquer efeito, tem aqui os valores de P, não há qualquer efeito, mas há aqui alguns efeitos da folha de oliveira, nomeadamente no peso aos 21 dias ou no peso no final do período de crescimento, aos 35 dias. O animal passou de 1.600 gramas para 1.400, não é? Os animais foram abatidos com cerca de menos de 200 gramas, e eu diria que o ganho médio diário é a mesma coisa, obviamente. A mortalidade, há aqui, não, o índice de conversão, desculpem, também há algum prejuízo quando olhado dos 0 aos 35 dias. Bem, em resumo, eu diria que folha de oliveira para frangos, se calhar, também não é boa ideia, porque aqui estamos a incluir em 1% e 2%, mas não é propriamente um animal, e são animais com potencial genético muito elevado, não é uma boa ideia como matéria-prima. Agora, isso não exclui a possibilidade, e nós queremos fazê-lo, de pesquisar efeitos funcionais da folha de oliveira ou dos seus constituintes na microbiota, na integridade do epitélio intestinal. Esse sim acho que deve ser algo que devemos procurar e não propriamente ver níveis de inclusão muito elevados para olhar para este produto como matéria-prima em dieta de frango. Aqui não há muitos efeitos, há aqui um efeito na gordura, no tratamento com a inclusão de óleo, mas com de azeite, mas isso era esperado. Em resumo, nos frangos não há efeitos no desenvolvimento do trato digestivo, não houve efeitos no desenvolvimento das vilosidades intestinais e na superfície de absorção do intestino, mas queremos aprofundar esta componente. Também não há efeitos muito marcados nas características de algumas peças de carne, na composição lipídica e no perfil de ácidos gordos. Na população microbiana também não encontramos, quer ao nível do íleo, quer ao nível dos secos, não encontramos muitas diferenças, mas há aquelas diferenças em termos de performance que temos que redirecionar a forma como olhamos para os frangos e para a folha de oliveira com os frangos. Muito rapidamente, que eu presumo que esteja a deslizar no tempo, vamos aos trabalhos com bagaços de azeitona. E vejam, primeiro aqui um trabalho em coelhos, níveis de inclusão de 0, 5 e 10%, com substituição integral da luzerna da dieta, e aquilo que nós temos aqui em termos de dietas são estas três, nada a destacar, são dietas similares, quer do ponto de vista da proteína, não há muitas diferenças, quer do ponto de vista da energia disponível para o coelho. E que resultados tivemos? Aqui, sem olhar ao quadro, mas aqui apenas estas observações, não há efeitos na mortalidade, nas características da carcaça, no peso das vistas, na cor da carne e da carcaça e na textura do músculo do lombo. E, portanto, parece haver aqui uma possibilidade, de facto, de não há pelo menos nenhum efeito negativo nestes parâmetros. Vejam que os animais tiveram basicamente o mesmo peso ao 64º dia. Notar, no entanto, que nós fizemos uma inclusão deste produto apenas na parte final do crescimento dos animais e, portanto, a partir dos 35 dias, e, portanto, não estamos a pensar em incluir isto em dietas muito antes dessa idade. Finalmente, o principal e aquele projeto que temos entre mãos. O projeto é esse, o uso de bagaço de azeitona na alimentação de suínos da raça Beezer, avaliação do efeito no crescimento e qualidade da carne. Os integrantes deste projeto são a Beezer Salsicharia, a Quinta do Beezer, que é um produtor de suínos Beezer, a UTAD, o IPB e o Laboratório Colaborativo Olabmor. Aspecto dos bagaços, portanto, nós vamos escolher os vários tipos de bagaços com que trabalhamos, vamos escolhê-los aos lagares, e fazemos aqui uma preparação na universidade, que em algum aspecto, este até é um trabalho mais recente, está a ser feito neste momento
em Bragança. Mas, se quiserem aqui um bocadinho esta costeleta, não é? Ficariam seguramente assustados com isto, uma espessura de gordura que já não nos lembramos, pelo menos nas costeletas que compramos no supermercado. E aqui a preparação dos presuntos para serem processados. Portanto, neste caso, neste ensaio, vamos desde a composição dos bagaços até a avaliação organolétrica dos produtos após o seu fabrico e o tempo de maturação. Muito rapidamente. Vejam, do ponto de vista de bagaços, o que é que usamos? Bagaços prensados de várias origens, 2 lagares diferentes, bagaços centrifugados e parcialmente descaroçados, bagaços centrifugados secos. Antes da extração com solventes químicos, secaram o bagaço centrifugado e deixo já a nota, parece-me ser esta a possibilidade, é isto que queremos, é ter um bagaço que ainda tem 8,4% de gordura, mas que está seco e está passível de ser integrado num alimento composto. Vejam que os outros anteriores, mesmo estes prensados, têm 67% de matéria seca, 70%. Isto é um nível de 30% de água. 30% de água ainda vai fazer com que ocorram fermentações e que ocorra degradação de material. Já este centrifugado seco, estamos a falar de uma coisa integralmente seca. Não é? Até podia ter mais alguma água. Se tivesse 90%, 92% de água, de matéria seca era perfeitamente conservável. E depois os bagaços extratados. No fundo, este bagaço seco, extratado por solventes químicos, ok, é seco, sim, mas eu diria que é o pior dos bagaços, pelo menos na sua componente lipídica. Vejam o que é que tem. 1,5% de gordura e, portanto, este 1,5% vale pouco. Se nós olharmos aqui para os níveis de lignina, são muito elevados, para os níveis de fibra, medidos de várias formas, são muito elevados. Deixem-me dar aqui nota também de outra coisa. Os centrifugados, matéria seca pode ser muito diferente entre lagares diferentes. Níveis de fibra podem ser muito diferentes entre lagares diferentes. E, portanto, nós temos aqui um desafio ligado à variabilidade. Se queremos oferecer isto ao mercado como produto, ele tem que ter alguma consistência em termos de composição. O primeiro ensaio foi esse. Tivemos 5 tratamentos experimentais. Vejam, foi o mesmo bagaço, um bagaço extratado, pobre, portanto, em gordura, e que aplicamos aos animais em níveis crescentes, de 0 a 20% de inclusão. Basicamente, o que pretendíamos aqui era avaliar a tolerância dos animais à inclusão de bagaço. As medições foram essas. Foi um ensaio muito curto de aceitação do produto. O ensaio foram 10 dias de adaptação e 14 dias de medições, 25 animais, 5 repetições por tratamento. E vejam, a resposta foi esta, não é? De facto, no início, os animais que tinham níveis maiores de inclusão de bagaço, por exemplo, vejam estes 20%, tiveram aqui, durante o período de habituação, dificuldade em habituarem-se ao alimento. Tivemos outro desafio: não misturem bagaços com alimento granulado ou pelletizado. Os porcos separam e não comem o bagaço e comem os pellets. E, portanto, tivemos que fazer isto com um alimento farinado que dificulta, obviamente, a separação por parte do animal. Mas, a partir da segunda semana, os animais conseguem responder em termos de peso vivo e, portanto, rapidamente começam a crescer. E ficamos com a sensação que o nível máximo de tolerância da inclusão de bagaço está à volta dos 15% de inclusão. Vejam que os animais conseguiram até ter ganhos superiores, foi o grupo que teve maiores ganhos. Nesta segunda semana, entre o dia 6 e o dia 15, no início não foi, no cômputo geral do ensaio não foi bem assim, mas ainda assim aqui um ligeiro destaque. Ainda assim, não há um efeito validado estatisticamente, não há um efeito estatístico significativo para esta resposta. Mas, de facto, pareceu-nos que níveis de inclusão de 20% já são excessivos e o animal já não consegue. Aqui talvez seja mais evidente. Vejam, isto em ingestão média diária. Os animais com 20% de inclusão tiveram aqui, a primeira semana, ingestões muito baixas, depois conseguem responder, mas não conseguem responder de forma a compensar a diluição que ocorreu da dieta pela inclusão de 20%.
Já os animais de 15% de inclusão conseguem ter níveis de ingestão muito mais elevados e, de alguma forma, ingerir mais para ter os mesmos nutrientes disponíveis. E isso é bem evidente. Enquanto que a linha azul clara é a ingestão do grupo controlo, que se mantém mais ou menos constante, os outros animais corrigiram a diluição da dieta ingerindo mais. Este é também um resultado interessante. A consistência das fezes varia e isso pode ser um aspecto interessante, de facto. Quanto maior foi o nível de inclusão de bagaço, tanto maior foi a matéria seca das fezes, e isso pode ser interessante em termos de gestão do pavimento das salas, também pode ser interessante em termos de perceber se isso é só resultado de mais bagaço que passa no tubo digestivo, ou se eventualmente pode haver um efeito ao nível da inflamação do epitélio intestinal, com menor inflamação e, portanto, menor exudação e menor libertação de água nas fezes. A incorporação de bagaços tratados até 20% não afetou a ingestão, crescimento e o índice de conversão. Estatisticamente, isto de facto não aconteceu, embora dei-vos conta de que há aqui linhas que não são muito positivas. A dieta com incorporação de 15% mostra melhores resultados. Em trabalhos futuros deve ser avaliada a composição dos bagaços, o perfil de ácidos gordos, entre outros, a digestibilidade e a qualidade da carne. Foi isso que fizemos no ensaio seguinte. Vejam, níveis de inclusão de 0 de bagaço, depois um bagaço centrifugado em 10%, um bagaço prensado com 10% de inclusão, um bagaço extratado com 10% de inclusão. Portanto, todos os bagaços, comparativamente ao grupo controle, foram incluídos em 10%. Quisemos ser cautelosos relativamente ao ensaio prévio e incluímos apenas 10%. Este último tratamento, além do bagaço extratado em 10%, incluímos 1% de azeite. Queríamos perceber se de facto haveria aqui algum efeito do azeite que foi retirado, obviamente, desse bagaço extratado. As medições foram essas, 90 dias de duração do ensaio, uma amostra bem mais alargada em termos de animais. E vejam, efeito no peso vivo não há efeito. O peso vivo inicial foi acima dos 100 kg, o peso vivo final andou aqui por volta dos 141 kg, média geral, mas o bagaço centrifugado, embora estatisticamente isto não tenha sido diferente, numericamente estamos a falar de 10 kg. E porquê o bagaço centrifugado? É a nossa convicção, chamei a atenção quase no início da apresentação. Este ensaio foi realizado durante a primavera, quase início do verão. Nós colhemos o bagaço que já estava conservado, já estava armazenado há alguns meses e houve aqui um efeito negativo da fermentação, da oxidação, da rancificação da gordura neste bagaço prensado, seguramente, e só isso pode explicar a diminuição do peso, e vão ver também a diminuição do ganho médio diário, obviamente. Não. Em termos de evolução do peso, também é muito evidente. Não é? Os animais começaram aqui na primeira semana com pesos muito próximos, e vejam, este é o perfil de aumento de peso, de evolução do peso vivo. E, de facto, a curva que aqui se destaca mais é a curva de bagaço centrifugado. E nós não temos nenhuma explicação que não seja um efeito negativo sobre a ingestão por rancificação ou por alteração do produto que tenha acontecido. Em termos de ingestão média diária, menos ingestão. Portanto, eles não gostavam deste bagaço centrifugado e só temos como explicação, de facto, a sua alteração. São estes os níveis de ingestão, cerca de 3 a 3,5 kg por dia. E passamos para os resultados em termos de, digamos, de carcaça e carne. A nossa etapa é esta: fazemos mensurações na carcaça, fazemos mensurações na carne, vamos fazer os produtos e depois curá-los e, no fim da cura, tentar ter aqui uma perspectiva de prova e de exame, quer de composição, quer organolético destes produtos. Em termos de resultados, vejam, tenho aqui que tínhamos a expectativa que podia haver uma resposta diferente de machos e fêmeas. Ainda assim vos relembro, isto já são bízaros e quer os machos, quer as fêmeas, eram animais castrados. Não há aqui, apenas aqui ao nível do rendimento, mas há aqui apenas um valor que se destaca um bocadinho dos outros. Não temos uma explicação para esta diferença, mas
quer em termos de peso vivo, quer em termos de rendimento, portanto, no peso de carcaça, nós não temos nenhumas diferenças dos vários tratamentos. Ao nível das peças, da percentagem do peso relativo das peças, também nada, aqui alguma mexida no valor da pá, no peso da pá, mas sem grande significado. Aqui no cachaço também pequenas diferenças, mas vejam, estamos a falar de diferenças de 100 gramas, 200 gramas, com exceção aqui de um animal que se afasta. Conformação da carcaça, nada a destacar também, a não ser aqui a espessura de gordura, que há aqui umas alterações, mas ainda assim variações que esperamos clarificar com um segundo ensaio, exatamente, quase igual que estamos a fazer já este ano. Este ensaio foi feito ano passado. Também aqui ao nível de algumas medições ao nível da última costela e da quarta e quinta vértebras lombares, nada de efeitos significativos, aqui o comprimento da costela, sim, poderia haver aqui algum efeito, mas nada de muito relevante. Também em termos de avaliação da cor ou índices de cor, nada de muito relevante, embora haja aqui uns efeitos significativos, mas nada que seja de destacar muito. Aqui sim, embora estes sejam resultados muito preliminares, de facto, quando nós incluímos bagaço prensado, portanto, com níveis residuais de azeite muito elevados, 10%, cerca de 10%, ou quando usamos o bagaço extratado e incluímos nós o azeite, em 1% de azeite, nós temos aqui, de facto, uma alteração do perfil lipídico. E isto sim devemos explorar, de facto. Temos aqui alguns dos ácidos em que o azeite é particularmente rico, que foram aumentados nestes tratamentos com bagaço prensado com inclusão de azeite. E também aqui, nas relações N6-N3, pode haver aqui efeitos positivos deste bagaço prensado. São ténues, mas pode haver aqui, embora há aqui alguns resultados ainda um bocadinho contraditórios. São resultados preliminares, eu ruim. O que é que temos? Isto é uma perspectiva, estou mesmo a terminar. É um ensaio que temos em curso neste momento. Este é feito na UTAD, 3 dietas, 15% de inclusão. Estamos apenas a trabalhar com um bagaço extratado, um bagaço centrifugado. Desculpem, isto é a dieta sem bagaço, o grupo controle, bagaço centrifugado com 15% de inclusão ou com 25%. Quisemos levar mais longe a inclusão de bagaço para perceber se conseguíamos obviar um bocadinho aquela espessura brutal de gordura que encontramos no ano transado. Este ensaio, os animais estão a sair, não temos ainda resultados para vos apresentar, mas permitir-nos-ão seguramente melhorar a interpretação dos resultados do ensaio do ano passado. Este é um ensaio que já temos em exploração. Grupo controle, bagaço centrifugado 15%, bagaço prensado 15%. Está a ser desenvolvido na exploração de um dos parceiros. Os animais estão alojados ao ar livre e, portanto, em condições muito diversas da unidade experimental da UTAD, e veremos também a resposta relativamente a isso. Se com os mesmos animais, geneticamente, que vieram de lá, os animais que vieram para a UTAD, trazidos para um sistema mais protegidos do frio, ou animais que estão a pasto, a campo, embora com abrigos, mas que têm desafios térmicos diferentes e têm consumos energéticos diferentes, vamos ver que resposta os animais dão diferenciada. E para terminar, eu diria que quais são os desafios que nos ficam para estes dois produtos? Armazenamento e conservação é muito importante. Como é que vamos ser capazes de tratar estes produtos e colocá-los à disposição da indústria de alimentos compostos? E fazê-lo sabendo que é um produto pobre e temos que o fazer com investimentos muito regrados. A concentração em polifenóis, no caso da folha de oliveira, é importante explorar esta vertente. Já vimos que há efeitos negativos sobre as performances, portanto não podemos olhar para as folhas de oliveira em dietas de monogástricos como uma matéria-prima mais, mas temos que buscar efeitos de níveis de inclusão muito baixos, como se fosse um aditivo,
ou purificar e extrair alguns destes componentes funcionais que a folha de oliveira tem. Claro que há um efeito positivo, diminuição do nível da adiposidade e também um efeito de proteção relativamente à oxidação. E isto são efeitos que devemos explorar. O tratamento tecnológico da folha, afinar. Quanto tempo vamos secar? Como é que vamos secar para conseguir otimizar os níveis de oleoproteína? Pesquisar efeitos funcionais, já vos falei. No caso do bagaço de azeitona, a mesma coisa, armazenamento e conservação. Os vários tipos de bagaço e a composição do produto em função da tecnologia do lagar, em função da época de colheita, em função da variedade de oliveiras. A possibilidade, isto seria muito interessante para termos um produto melhor, que a azeitona fosse descaroçada antes de ser esmagada, porque o caroço tem níveis de fibra muito elevados e se nós conseguíssemos tirar esse componente e ele não aparecesse no produto final para os animais, era interessante. Os efeitos são comportáveis nas performances se estivermos a pensar em raças autóctones. Se estivermos a pensar em raças com potencial genético superior, eu diria que os bagaços utilizados como matéria-prima não são uma boa ideia. Avaliar os bagaços em ruminantes, sim, eles já de alguma forma também são utilizados, mas podermos, à semelhança destes resultados que aqui temos, perceber quais são os níveis de inclusão, de tolerância e de efeitos que pode haver. E efeitos funcionais também. Nós estamos muito expectantes relativamente à possibilidade de alguns destes bagaços ou algumas dos componentes da folha de oliveira terem aqui um efeito de pré-biótico e de melhoria da saúde intestinal, e isso seria muito interessante. Muito obrigado.